Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão. Desculpa. Boa noite a todos. Sessão ordinária do dia 9 de julho de 2025. Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Solicito o secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 43ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, realizada dia 2/6/2025, com início às 20 horas. Aos 2 dias do mês de junho do ano de 2025, com início às 20 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, com a presença dos seguintes vereadores: Edinaldo Honório da Silva, Cleberson Colli, Márcio Alessandro Fernandes, Tiago Vieira da Paz, Armando de Meira Garcia, Evandro Batista de Souza, Fernando Fernandes de Oliveira, Leandro Albuquerque Aleixo da Silva, Marco Antônio Fiore Cordeiro. Havendo quórum regimental, o presidente, em nome de Deus, deu por aberta essa sessão e solicitou a leitura da ata da sessão anterior, a qual ficou aprovada sem discussão. Em seguida, solicitou a leitura dos ofícios recebidos, ofício número 590/24, OPD-GP do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente ao encaminhamento a esta Casa de Leis do parecer prévio número 219/2024, Primeira Câmara das Contas do Executivo Municipal do Exercício Financeiro de 2022, de responsabilidade do ex-prefeito municipal Francisco Antônio Boni. Ofício número 33/25, OPD-GP, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, referente ao encaminhamento a esta Casa de Leis do parecer prévio número 440/2024. Segunda Câmara das Contas do Executivo Municipal do Exercício Financeiro de 2023, de responsabilidade do ex-prefeito municipal Francisco Antônio Boni. Na sequência, declarou a ordem dos requerimentos verbais dos vereadores. Requerimento número 146/2025, de autoria do vereador Fernando de Oliveira a esta Casa de Leis, para que seja encaminhada o ofício à Terceira Companhia Independente de Polícia Militar, solicitando que, em conjunto com a Patrulha Escolar, realize palestras educativas nas escolas e colégios do município, abordando temas relacionados à segurança no trabalho e ao uso adequado de patinetes elétricos, pois seriam de suma importância diante do crescimento significativo o uso desses equipamentos por crianças e adolescentes. Requerimento número 147/2025, de autoria do vereador Leandro Albuquerque Aleixo da Silva, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente devido à inauguração da Garagem Municipal da Saúde e à programação para a pintura das faixas de estacionamento em seu interior, que seja providenciado também a pintura das faixas de estacionamento no pronto atendimento de saúde, PA, para melhorar a organização do fluxo de veículos e a ordem das vagas, garantindo maior segurança e acessibilidade aos usuários e servidores do local. Requerimento número 148/2025, de autoria do vereador Tiago Vieira da Paz, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente para que estude a possibilidade de fornecimento de uniformes a todos os funcionários públicos de serviços gerais, bem como aos profissionais de segurança que atuam na proteção das escolas municipais, pois teria melhor identificação durante o exercício de suas funções. Requerimento número 149/2025, de autoria do vereador Tiago Vieira da Paz, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente, para que verifique junto ao setor de engenharia do município a possibilidade de realização de melhorias na estrutura do ginásio esporte João de Oliveira Dutra, com o aumento da quadra e a retirada do palco localizado ao fundo da quadra, permitindo a ampliação do espaço para práticas esportivas e eventos, que seja feita a abertura de acesso neste local com a instalação de portões para a entrada de ambulância em casos de emergência durante competições ou eventos, bem como facilitando o acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Requerimento número 150/2025, de autoria do vereador Evandro Batista de Souza, ao Executivo Municipal, para que estabeleça contato com o setor competente para que verifique a viabilidade de possível compra e instalação de um sistema de senha eletrônica
no setor de agendamento do pronto atendimento de saúde, o PA, e, se viável, a extensão desse sistema para as recepções das unidades básicas de saúde e do próprio pronto atendimento. Em seguida, solicitou a leitura dos requerimentos por escrito dos vereadores. Nada constou. Na sequência, declarou a ordem do dia. Solicitou à secretária administrativa para que reencaminhe as cópias das principais peças de prestação de contas ao Executivo Municipal, exercício financeiro 2022, aos vereadores de responsabilidade do ex-prefeito municipal, senhor Francisco Antônio Boni. Encaminha-se o parecer prévio número 219/2024, prestação de contas do Executivo Municipal, exercício financeiro 2022, para a Comissão de Finanças e Orçamento para a devida instrução. A secretária administrativa para que encaminhe cópias das principais peças de prestação de contas do Executivo Municipal, exercício 2023, aos vereadores de responsabilidade do ex-prefeito municipal, o senhor Francisco Antônio Bones. Encaminha-se o parecer prévio 440/2024, prestação de contas do Executivo Municipal, exercício financeiro 2023, para a Comissão de Finanças e Orçamento, para a devida instrução. Em seguida, solicitou a leitura do projeto de lei do Executivo Municipal, projeto de lei número 850/2025, autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Em seguida, colocou em discussão os referidos projetos. Não havendo manifestação, o presidente colocou em segunda votação o projeto de lei número 850/2025 do Executivo Municipal, o qual ficou aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, declarou a ordem das explicações especiais dos vereadores. Não havendo mais manifestações e nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, o presidente deu por encerrada esta sessão e mandou lavrar a presente ata, a qual deverá ser lida, votada e assinada pelo presidente e secretário, respectivamente. Quem estiver de acordo com a presente ata, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levantem. Fica aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao secretário que faça a leitura dos ofícios recebidos. Ofício número 39/2025 do Conselho Tutelar de Santa Cruz de Monte Castelo. Assunto: solicitação de aumento salarial. À Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo. Prezados, com os cumprimentos devidos a essa estimada gestão municipal e aos nobres vereadores, é considerado o dever coletivo de garantir o bem-estar de todos os munícipes. Destacamos que o público composto por crianças e adolescentes deve estar com prioridade absoluta, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Este segmento, por representar o futuro da nossa sociedade, merece atenção especial em relação ao orçamento público, às políticas públicas e à garantia dos seus direitos fundamentais. Neste contexto, destacamos a atuação do Conselho Tutelar, que desempenha um papel essencial e inegavelmente complexo no sistema de garantia de direitos. Os conselheiros tutelares são responsáveis por aplicar medidas de proteção, requisitar serviços públicos, atuar em casos de evasão escolar, maus tratos, violência e tantas outras situações que exigem dedicação integral e conhecimento especializado. Ainda assim, é lamentável observar que, em grande parte do país, os salários dos conselheiros são incompatíveis com a relevância e responsabilidade de suas atribuições. Em Santa Cruz de Monte Castelo, o salário atual dos conselheiros é de R$ 1.518, que consta no seu contra-cheque, o que, comparado a outros conselhos tutelares em cidades vizinhas como Querência do Norte, São Pedro, com população semelhante ou até mesmo menor,
revela uma disparidade preocupante. Também é pertinente mencionar que os outros funcionários públicos municipais, como professores e servidores do CRAS, CREAS, Secretaria de Saúde, Agente de Saúde e outros cargos identificados na folha de pagamento frequentemente possuem salários superiores. Embora as atribuições do Conselho Tutelar também demandem um grau elevado de comprometimento e sacrifício pessoal. Adicionalmente, é fundamental considerar a carga horária semanal dos conselheiros. Vale ressaltar que, além desse expediente formal, os conselheiros estão sob regime de sobreaviso, incluindo fins de semana, feriados e pontos facultativos. Em qualquer situação, os sobreavisos noturnos e diurnos precisam ser cumpridos, garantindo que o atendimento às demandas de crianças e adolescentes nunca seja interrompido, mesmo em recesso. É diante deste cenário que solicitamos a análise por esta Câmara Municipal e pelo Executivo Municipal da possibilidade de reajuste salarial para os conselheiros tutelares de Santa Cruz de Monte Castelo. Um aumento digno e compatível com a função não apenas valoriza os conselheiros tutelares, que tanto contribuem para a sociedade, mas também reflete o comprometimento do município com os direitos fundamentais da criança e da adolescentes. Colocamos-nos à disposição para uma reunião que permita detalhar ainda mais essa proposta e alinhar interesse em favor da efetiva valorização do Conselho Tutelar. Agradecemos pela atenção e aguardamos um posicionamento desta gestão em tempo oportuno. Atenciosamente, conselheiros tutelares. Declara a ordem dos requerimentos verbais dos senhores vereadores e a palavra está aberta. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Armando. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, os que nos acompanham pelas redes sociais, pela Castelo FM, os que se fazem presente aqui na casa hoje, os conselheiros Edival, a Lana, a Vilmara, o Jaime, enfim. Senhor presidente, eu gostaria que fosse encaminhado ao setor competente que fizesse o estudo para implantar ali no pátio do Paço Municipal placas de energia solar, tanto com o objetivo de gerar energia, como também sirva de cobertura para os veículos. Muito obrigado, presidente. Será encaminhado. A palavra continua aberta. Palavras, presidente. Palavra com o vereador Tiago. Boa noite, presidente. Boa noite, caros amigos vereadores. Boa noite a todos os presentes, a quem nos acompanha via rede social. Senhor presidente, gostaria de enviar essa noite ao Executivo Municipal quatro pedidos, 4 requerimentos. O primeiro que busque, junto ao governo do estado, um caminhão de poda de árvores. O segundo, que viabilize lixeiras grandes e fechadas no pronto atendimento, cozinha central, as escolas e CMEIs desse município. Que o Executivo também avalie a possibilidade de estar colocando um quiosque lá na Praça dos Expedicionários. E que o Executivo busque, junto com a coordenação de esportes, colocar professores estagiários de educação física aos sábados e domingos, principalmente a parte da tarde, na Praça dos Expedicionários, para estar trabalhando com as nossas crianças e pais de alunos lá. No demais, muito boa noite, senhor presidente. Palavra continua aberta. Palavra com o vereador Clebson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aos presentes e todos que nos acompanham. Senhor presidente, queria que fosse encaminhado ao executivo, que ele providenciasse aí, junto ao setor competente, lixeiras, tanto nas praças e na avenida principal, em pontos estratégicos lá dos distritos de Ivaína e Santa Esmeralda. E o outro requerimento, senhor presidente, que encaminhe lá para o executivo, que fosse feita a manutenção e a limpeza das bocas de lobo dos distritos de Santa Esmeralda também, de Santa Esmeralda e Ivaína, e que fosse trocada também as tampas, tem muitas tampas quebradas, e que feita a limpeza e a manutenção. Obrigado, senhor presidente. Será encaminhado. A palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Evandro. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, senhor presidente, com boa noite, os visitantes, os conselheiros tutelares, o Jaime. Eu gostaria de deixar um requerimento aqui para o executivo ver a viabilidade de implantar um parquinho infantil na Rua Bélgica, lote 6, esquina com a Rua França. Esse terreno pertence à prefeitura e depois estarei explicando melhor. Mais um requerimento que eu gostaria aqui de fazer ao executivo
é que seja verificada aí a possibilidade de instalar em diversos pontos da cidade comedouros e bebedouros públicos destinados à alimentação de cães e gato em situação de rua. Somente isso, depois explicarei melhor. A palavra continua aberta. Solicito a leitura dos requerimentos por escrito dos senhores vereadores. Nada consta, senhor presidente. Ordem do dia. Nada consta. Declara a ordem das explicações pessoais dos senhores vereadores e a palavra está aberta. Presidente, eu peço licença das explicações pessoais. Concedido. Palavra está aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Leandro. Senhor presidente, peço licença para fazer uso da palavra aqui. Concedido. Boa noite, senhor presidente e colegas vereadores, todos que nos acompanham por todos os meios de comunicação e os nossos visitantes aqui presentes. Senhor presidente, nenhum projeto hoje, nessa noite, e eu quero fazer algum comentário sobre o ofício que a gente recebeu aqui do Conselho Tutelar. Primeiro, quero parabenizar vocês por ter enviado esse ofício aqui e dizer o seguinte, que a forma que vocês colocaram ele foi uma forma correta, comparando o salário de vocês com o salário de demais conselhos de outras cidades. Nesse começo de gestão, a gente, enquanto Câmara de Vereadores, a gente por parte de classes de funcionalismo público, a palavra não é sofrendo, mas vem sendo reivindicada através de vereadores muito a questão salarial. Tem a classe dos motoristas que cobram bastante também o seu reajuste, servidores gerais. E uma coisa que os servidores, no caso, têm que entender é de onde parte esse projeto. Eu sempre falo isso, de onde parte. Ter o apoio da Câmara de Vereadores, eu acredito que ninguém aqui vai contra aumento de ninguém. Inclusive, a gente já solicitou por várias vezes, todos os vereadores aqui, de anos atrás, aumentos para determinadas categorias que realmente estão defasadas o salário. Esse dia eu estava fazendo uma reflexão, senhor presidente, e eu estava sobre a vereança, sobre ser político, né? E eu cheguei à conclusão que ser política, na verdade, é a arte de você criar desafetos. Porque aqui você tem que agir com a razão, não com emoção, e defender o interesse das pessoas. E, de repente, determinada situação, que você tem que tomar determinada situação, às vezes não agrada a todos. Mas eu levo o trabalho de vereador muito a sério. Eu não venho nessa Câmara de Vereadores apenas por vir. Eu tenho minhas opiniões, tenho minhas convicções, e tenho a plena consciência de que eu não sou dono da razão. Mas quando a gente vai debater determinados assuntos, a gente tem que ter clareza no que a gente fala, a gente tem que ter coerência no que a gente fala e, principalmente, ética. Aí vocês vão dizer, por que o Leandro está tocando nesse assunto? Semana retrasada, nós tivemos, por parte dos motoristas da educação, não da saúde, uma reunião onde eles vieram reivindicar também aumento de salário, que é um direito de todos. Eu acredito que a parte que se sente prejudicada na questão salarial, ela tem que se reunir, tem que se organizar e solicitar realmente apoio para isso. Mas a forma que foi colocada nessa reunião, e hoje eu estou externando aqui justamente porque vocês estão aqui hoje, pessoal do Conselho, estou externando porque vocês estão aqui hoje, vocês precisam saber, a forma como foi colocado nessa reunião não foi uma forma legal. Pois, naquele momento, a comparação salarial era entre os conselheiros tutelares e a classe do motorista. E eu dizia que todas as funções são importantes, todas, desde as pessoas que varrem até as pessoas que têm um certo grau de conhecimento a mais. Mas todas as funções são importantes e uma é ligada à outra, feita uma corrente. Se faltar alguém, seja em qualquer área que for, de funcionalismo público, no setor privado, vai acontecer que
essa pessoa vai fazer falta. Aquele trabalho vai fazer falta. Mas existem trabalhos que exigem mais conhecimento técnico, mais capacidade técnica, exigem mais do funcionário. Isso é da natureza, como que eu vou dizer? Da natureza do trabalho, da natureza do trabalho. Então, esse grau de complexidade dentre os trabalhos, diversos trabalhos realizados, ele dá essa diferença salarial que é justa. A diferença salarial não é justa entre uma classe. Por exemplo, olha, uma classe ganha tanto e a mesma classe ganha menos. Não é justo. Mas o grau de dificuldade que você tem no seu trabalho vai impactar no seu salário. Então, tem pessoas que realmente elas desempenham um papel de maior complexidade e ganham um pouco, que é o caso do conselho. Eu sei se vocês estão entendendo a minha fala. É o caso do conselho tutelar que, se você que tem interesse de saber as funções do conselho, faça o que eu fiz. Eu joguei no Google as funções do conselho tutelar. Gente, lidar com os direitos da criança e do adolescente, lidar com situações a situação mais complexa que tem, eu acredito que situações de abuso de crianças. Responder Ministério Público, atuar junto com o Ministério Público na defesa do interesse dessas crianças, desses adolescentes. Eu não trabalho no conselho, mas por ser advogado, eu também tenho um pouco dessa noção do que é trabalhar com direito. Então, vocês têm que ter um conhecimento sobre direito, sobre leis, sobre o que vocês estão fazendo. Então, o grau de complexidade do trabalho de vocês requer realmente um salário mais digno. Então, eu quero parabenizar vocês pela forma que vocês colocaram. Olha, nosso salário não está justo, a gente reconhece a questão da complexidade do trabalho de vocês e comparar o salário de vocês com outros conselheiros. Volto a repetir, não é dessa Casa de Lei que sai nenhum projeto no sentido de que vai aumentar o salário de vocês. É inconstitucional, é ilegal. Nós não temos poder para aumentar o salário de ninguém. O projeto vem do Poder Executivo, da Prefeitura, vou falar bem claro assim. Não é isso, senhor presidente? Sim. Só que existem articulações políticas que fazem com que determinados projetos andem. Inclusive, o presidente, parabenizo ele sempre está em conversação, acabou de passar para nós aqui, numa reunião aqui, sobre um estudo de impacto orçamentário que está sendo feito para aumentar o salário de determinadas categorias que está defasado. Então, essa articulação política, esse movimento político, nesse intuito, existe. Isso que eu quero dizer para vocês, que ninguém está aqui olhando essa reivindicação de vocês, seja a reivindicação dos motoristas também, de forma que a gente não olha para isso e beleza, não. Existe essa cobrança dentro da Câmara de Vereadores ao Poder Executivo e existe esse diálogo com o Poder Executivo, existe esse diálogo com o prefeito para ter a possibilidade de aumentar esses salários que estão defasados. Obrigado, senhor presidente. Essa é a minha fala para hoje. A palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Evandro. Mais uma vez, cumprimento a todos com boa noite, os visitantes, nossos amigos que acompanham aí pelos meios de comunicação. Gostaria de não me aproveitar da sua fala, Leandro, mas parabenizar, tá bom, pela sua fala. Eu assino embaixo, tá? Acredito que o Conselho Tutelar tem sim uma importância muito grande, não dizendo que outras não têm, mas não sendo repetitivo aqui como sempre, eu também trabalho com crianças, sei de algumas coisas que acontecem, sei do trabalho de vocês, sei que é um trabalho difícil, complexo, e vocês merecem sim, até muitos merecem, mas vocês, a classe de vocês, são uma das que merece um aumento sim, eu vejo dessa forma. Sobre o requerimento aqui, que eu acabei de mencionar sobre bebedouros, eu acredito que nessa Casa de Lei já foi mencionado, né, Leandro? Algum pedido sobre bebedouros. Bom, aqui eu enfatizei que era destinado à alimentação de cães e gatos em situação de rua, que vem crescendo muito. E caso o meu requerimento bata de encontro com algum dos senhores que já fez um requerimento parecido
ou que seja o mesmo requerimento que o meu, eu deixo aqui a minha fala de apoio para qualquer requerimento que venha bater de encontro aqui com a minha fala, mas eu gostaria sim que fosse vista essa questão, tá? Foi cobrada essa semana e desde quando eu comecei a minha gestão aqui como vereador, as pessoas vêm cobrando, primeiramente sobre maus tratos aos animais, né, que deveria ser levado muito a sério essa questão, e também essa questão aqui dos bebedouros, alimentação para cães e gatos. Se o requerimento partiu de alguns dos senhores, eu assino embaixo e dou total apoio. Se o requerimento de vocês não for o meu, que seja encaminhado o meu para o executivo, para que seja vista essa questão aí da alimentação aos animais. O segundo requerimento que eu deixei aqui nessa Casa de Lei foi para ver a possibilidade aí de fazer alguns parquinhos infantis, tá? Em alguns terrenos aí que a prefeitura tem no município, caso não tenha nada a ser feito aí, se for para o terreno ficar parado lá e só limpando e às vezes sujo, que seja feito aí o parquinho infantis aí nesses terrenos. Um exemplo que eu dei aqui foi da Rua Bélgica, lote 6, esquina com a Rua França. Evandro, partiu de você essa ideia? Não, partiu de morador de Santa Cruz do Monte Castelo. Eu estou aqui para trabalhar por eles, foi para isso que eu me elegi e assim pretendo fazer até o fim da minha gestão. Muito obrigado pela palavra, boa noite a todos. Palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Thiago. Novamente, boa noite a todos, né? Senhor presidente, essa noite enviei 4 requerimentos ao executivo. O primeiro aí, né, que o executivo busque junto ao Estado um caminhão de podar árvores, né, podar os galhos, que muitos moradores nos procurou para relatar, nos mandam foto de galhos em cima dos seus telhados, dessas árvores que estão do muro para fora, vamos dizer assim, né, na calçada pública ali. Então, que o município possa estar fazendo a busca desse caminhão para podar esses galhos aí e dar mais segurança a todas as famílias em suas casas. O segundo requerimento, senhor presidente, que seja também feito, né, a busca por lixeiras fechadas, que seja colocado, né, no pronto atendimento. Hoje mesmo passei por lá e vi ali os lixos colocados ali em tambores, né? Então, que dê mais uma segurança aqueles lixos ali, coloque em lixeiras fechadas e já solicitei junto para colocar nas escolas, no CEMEIS e na cozinha central também, essas lixeiras maiores e fechadas, né, devidamente protegidas. O terceiro requerimento, senhor presidente, essa semana no sábado tive na Praça dos Expedicionários e muitos pais me questionaram para viabilizar ao executivo, tentar ver se tem a forma de colocar um quiosque lá, né, desde que esse quiosque ele seja para vender salgado, vender ali um refrigerante, né, vender sorvete, e que possa esse quiosque ser destinado aí em concessão de uso a uma pastoral, alguma entidade nesse sentido, e que esteja lá na praça atendendo todas as famílias e as crianças que lá frequentam a nossa praça. O quarto requerimento, senhor presidente, também é para a Praça dos Expedicionários. Hoje a nossa Secretaria da Educação tem 2 coordenadores de esporte, então que esses façam um trabalho diferente e busquem nos sábados e no domingo levar a nossa criança, a nossa família mais para a praça, através de atividades físicas, né, trabalhando lá zumba, trabalhando atividades lá com os pais, trabalhando com as crianças com torneio no society, ping-pong, voleibol, para tirar nossas crianças do celular e levar as famílias para a Praça dos Expedicionários, uma das mais bonitas aí hoje do Paraná, que leve lá sua cadeira de área, que leve sua cadeira de praia, que leve seu tereré, mas que as famílias estejam, né, juntas nas Praças dos Expedicionários. Senhor presidente, pode dar um ênfase na fala do nosso amigo Leandro ali, né, a gente está aqui para sempre estar estudando o que vem a essa Casa de Leis, né, para falar do conselho que nos trouxe o ofício hoje. A gente está aqui para estudar cada projeto que chegar aqui do Executivo, e eu acho hoje fundamental a gente estar avaliando cada um, seja do Conselho Tutelar, seja dos motoristas, seja dos serviços gerais, e quando chegar aqui, através do impacto que o senhor comentou com nós hoje ao fundo, que a gente estude e tente, né, proporcionar a cada um desses setores a sua devida remuneração. Assim a gente vai trabalhando por todas as etapas, sem deixar nenhuma para trás. No demais, muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Palavra continua aberta. Palavra mais uma vez, senhor presidente. Palavra com o vereador Leandro.
Não quer ligar, moço? Ah, agora deu. Meu senhor presidente, mais uma vez peço licença para fazer uso da palavra aqui, só complementando o que o Evandro falou, ele falou uma coisa importante ali. Quando o vereador faz um requerimento, a população tem que ter noção desse tipo de coisa aqui. O vereador faz um requerimento, dificilmente esse vereador fez um requerimento sem ouvir a população. Porque todos aqui, tem 9 vereadores aqui, somos representantes do povo. Então, quando chega uma ideia de requerimento aqui, você pode ter certeza que algum grupo coletivo, algum bairro, alguém falou para você. Então, essa questão desses requerimentos são muito importantes. Eu estava conversando com ele nos bastidores ali, sobre, senhor presidente, aqui nós não temos a possibilidade, doutor, de saber quem fez determinado requerimento em tal época. Por exemplo, se eu fui vereador no passado com outro vereador, e aí mais ou menos, a gente lembra um pouco, mas não tem como saber quem que de fato fez aquilo. Mas o importante disso tudo é que aquilo saia de um papel e vire realidade para a nossa população. E às vezes faz um requerimento que já foi feito, importante essa sua fala, Evandro, porque senão se torna também uma coisa repetitiva. Tipo assim, olha, eu fiz determinado requerimento, mas já tem. Então, senhor presidente, essa Câmara, na minha visão, ela tem que se unir esforços para que os requerimentos sejam atendidos. E a gente não ficar só repetindo o requerimento, às vezes, que por não ter um sistema, diga-se de passagem, não ter um sistema que a gente possa verificar isso. Olha, não tem como a gente verificar e também não dá para ficar olhando o requerimento da gestão passada. Mas se não foi feito, tipo assim, não foi feito lá atrás, o executivo do passado deixou de fazer determinado requerimento e fez agora, não significa que o vereador também que estava lá atrás, ele não é que ele não foi atendido naquela época, mas ele já tinha feito essa cobrança. Então ele também tem o mérito naquilo, entendeu? Então, tipo assim, isso que eu quero dizer, que não tem um sistema para a gente saber quem que fez esses requerimentos. Sobre a questão que eu falei do vereador, do político, na verdade, a arte de criar desafeto, porque funciona assim, gente. Hoje, as mesmas pessoas que te aplaudem por determinadas ideias são amanhã que vai te criticar por outras ideias que elas não concordam. Só que nós, enquanto políticos, já aprendemos a lidar com isso, de forma que você entende que você não vai agradar todo mundo. E não tem nem como agradar todo mundo. A verdade é essa. Não adianta a pessoa querer agradar todo mundo. E outra coisa, dou um recado. Fuja de quem quer agradar todo mundo. Se você conhece político que quer agradar todo mundo, filho, você pode ter certeza que você vai ser prejudicado. Cai fora dele. Então essa foi minha fala. Isso que eu quis dizer quando eu falei que é a arte de criar desafeto. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Thiago. Presidente, eu queria só fazer um elogio, né, a toda a Secretaria da Saúde lá, o Leandro envolvido lá também na saúde. No último sábado aí, né, a Secretaria da Saúde, juntamente com a equipe do Rotary, fizeram um trabalho super importante, super bonito, né, em frente aos hipermercados aí da nossa cidade, que é a vacinação, a campanha para o pessoal se vacinar. Isso hoje aí está tendo uma intenção muito grande, porque tem que ter um aumento da população, consciência, para estar se vacinando aí, porque a gripe, a influenza está forte, então vamos cuidar da nossa população. Então você que não se vacinou ainda, procure a unidade básica mais próxima de você, leve sua carteirinha e vacine. Mais uma vez, parabéns ao nosso executivo, à nossa secretária da Saúde lá, Jaqueline, e a todo o pessoal do Rotary, lá em nome do presidente Exídio. Muito parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí, junto com o município. Muito obrigado, presidente. Palavra com o vereador Armando. Senhor presidente, peço licença para falar daqui. Concedido. Só aproveitando aí o gancho do vereador Leandro e do companheiro Evandro, em relação aos requerimentos. O próprio Evandro, essa semana, gravou um vídeo de um requerimento, que ele fez um pedido de uma implantação de iluminação, com 60 dias foi atendido. Todo mundo sabe que é humanamente impossível isso ter acontecido. Esse requerimento foi meu, de 2023, o projeto foi feito em 2024,
foi executado em 2025. Então, se tivesse esse controle, serviria sim, ele poderia, claro, reiterar, reforçar o pedido e tal. Mas fica assim um troço, eu não diria, disparelho. Então, um vereador do mandato passado, com pedido protocolado no Executivo, passou 2 anos, não me atendeu, aí o vereador chegou ontem e já está lá, que já resolveu. Então, entendi. Entendeu? É um sistema para que não aconteça. Inclusive, criou um sistema dizendo que o atendimento foi pelo pedido de tal vereador, entendeu? Tal época, né? Nos mesmos moldes, foi requerimento meu a pavimentação do Sextavado em 2020. O presidente era o Fernando. Ficou 4 anos fora do mandato, é um processo demorado, busca de recursos, todo mundo sabe. Mas são esses anseios da população, Leandro, que nós somos eleitos para isso e queremos continuar. Muito obrigado, presidente. A palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Falar com o vereador Evandro. Foi até, acho que o gancho da nossa fala ali, né, Leandro? Que, inclusive, uma pessoa pediu para me fazer um requerimento hoje. E aí eu me lembrei porque, Bola, foi nessa gestão, eu liguei para o Leandro, falei, Leandro, você não fez um requerimento do sentido tal, inclui isso aqui? Ele falou, Evandro, inclui. Eu falei, então, o requerimento já está feito. Mas deveria sim, eu acredito que deveria ter sim um sistema, e se algum requerimento fosse atendido que fosse de tal vereador, seja no passado, seja no presente, eu acredito que deveria ter sim, tá, uma mensagem, alguma coisa do tipo. É difícil ter um sistema, né? Um sistema eu acho complicado, mas principalmente para quem chega agora e faz um requerimento nessa gestão, não sabe do requerimento no passado, é impossível. Talvez nem o vereador, não dizendo, posso estar errado, até o vereador, autor do requerimento no passado, não consiga se lembrar. Na verdade, agora você imagina quem fez o requerimento no presente. Só isso. A palavra continua aberta. Mais uma vez a palavra, senhor presidente. Só palavra com o vereador Leandro. Foi bom a gente falar sobre esse assunto. Vamos ser sinceros também, quase a gente não tem esse tipo de diálogo aqui. Hoje está uma sessão, não teve projeto, então a gente está se alongando na fala. Uma coisa que é importante também a população saber. Vereador não executa a obra. Então, o vereador solicita. Quem executa é o prefeito. E dentre o vereador da função de vereador ser ouvinte da população, que isso, além da função fiscalizadora, ele é um ouvinte, ele passa demandas para o prefeito também recebe as demandas também, e tem ideias que partem direto deles. Mas vereador não executa a obra. Gente, só para vocês terem noção, a gente chama de poder executivo porque quem executa é o poder executivo. A população tem que saber dessa diferença para saber até mesmo cobrar, doutor. Obrigado, senhor presidente. Eu queria falar aqui também sobre o requerimento dos senhores conselheiros, senhoras e senhores conselheiros. A Lana é de prova que semana passada eu estava lá cobrando o prefeito, ela chegou, mas viu uma área lá. E hoje já estive lá hoje de novo, em nome de todos os vereadores aqui, cobrando o prefeito, e ele me passou para mim, já que já contratou a empresa e a empresa já está fazendo impacto. Vocês podem ter certeza que a hora que chegar aqui, nós temos que analisar, e quando o vereador ele não pode gerar despesa, a despesa tem que partir do executivo. Tudo que gera gasto tem que partir do executivo. Nós temos certeza que ele vai mandar um projeto para cá também, que a gente sabe que vai estar dentro do orçamento do executivo. Vocês podem ter certeza que nós vamos esforçar para o máximo, tanto para vocês como para outras classes. A gente reconhece o trabalho de vocês, é um trabalho muito importante, principalmente para as crianças, o trabalho que vocês fazem, né, de proteção às crianças do nosso município. Vocês podem ter certeza que essa Casa de Lei não vai medir esforço para estar ajudando a classe de vocês e outras classes que precisar também. Muito obrigado. Palavra com o vereador Armando. Então, senhor presidente, como o Leandro disse, hoje está uma sessão que não teve projeto. É bom a gente esclarecer, nós dois como os mais experientes e tal,
o papel do vereador, principalmente os novatos, eles estão naquela empolgação, eu respeito, eu já fui vereador de primeiro mandato, e querem divulgar o filho bonito. Cadê vereador enfrentando a população lá do cantinho, que a obra está atrapalhada por licitação? Eu recebo cobrança todos os lugares que eu vou. Graças a Deus, hoje eu tive informação do secretário administrativo, Elton, que vão conseguir juridicamente isolar a firma e vão retomar as obras. Então, esse é o nosso trabalho, tanto no ônus como no bônus, para defender a administração. E eu estou dizendo que defendi nos 3 outros mandatos, nesse mandato também, e é esse o nosso papel. Muito obrigado, presidente. Muitas vezes a gente cobra o executivo. Esse do asfalto lá do cantinho mesmo, já cobrei ele várias vezes, a empresa estava com problema, né? Parece que agora vai retornar, né? Cancelar e licitar de novo, né? Então a gente cobra. Algum vereador? Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária. Boa noite a todos.